RCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O Governo de Cabo Verde e a cooperação chinesa retomam um projeto que permite produção de algas marinhas em Santiago e combater os bilpés em Santo Antão. Imigrante de Tarrafal em férias, desaparecido há mais de 10 dias. Sindicato Democrático dos Professores entrega pré-aviso de greve por tempo indeterminado após fracasso das negociações com o Ministério da Educação. Quênia e a União Europeia assinam um acordo de livre comércio. Donald Trump promete maior deportação da história dos Estados Unidos da América caso candidate e seja eleito nas eleições presidenciais do próximo ano nos Estados Unidos da América. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo a este jornal com a técnica do Arlindo Gonçalves, eu, Anatolo Lima e outros companheiros vamos estar consigo neste serviço informativo para esta segunda-feira, 18 de dezembro. O primeiro-ministro de Cabo Verde, José Luís Correia e Silva, acompanhado da ministra das Infraestruturas, visitou hoje as casas reabilitadas nos bairros de Safente e também da Calabaceira aqui na praia, obras que se enquadram no quadro do projeto Regenerar, que prevê reabilitar cerca de 750 habitações em 22 bairros da praia. As obras foram objeto de críticas dos responsáveis da Câmara Municipal da Praia, que alegam haver sufoco e concorrência do Governo na realização de trabalhos de vocação municipal, com o chefe do Governo a explicar que se trata de um projeto específico contratualizado através de um empréstimo concessionário do Banco Mundial executado pelo Governo. O mesmo na ótica do Primeiro-Ministro em relação à Casa para Todos, executado pelo anterior executivo do PICV, conforme Eugênio Teixeira. A realização destas obras de reabilitação de casas no âmbito do projeto Regenerar, com o financiamento do Banco Mundial na ordem de 5,5 milhões de euros, prevê atingir mais de 4.000 famílias em 22 bairros da capital do país. O primeiro-ministro Luís Correia Silva, que esteve esta segunda-feira em Safende e Calabaceira para visitar as casas reabilitadas, destacou que se trata de um grande projeto e que tem por objetivo melhorar as condições de habitabilidade das famílias, contribuindo dessa forma para a redução da pobreza extrema. O benefício é comparar aquilo que era antes e aquilo que as pessoas vão tendo como diferença nas suas vidas, porque o facto de ter acesso a casas com segurança, muitas delas com problemas de segurança de edificações, tetos a caírem, terem acesso à água, energia, casas de banho, um mínimo do básico que deve ser assegurado para as pessoas viverem com dignidade, e temos este programa a ser desenvolvido agora numa segunda fase, porque já tivemos intervenções a nível do PRA, portanto reabilitação de milhares de casas a nível de todos os concelhos de Cabo Verde, e aqui na praia estamos a fazer uma especial concentração, porque como podem ver nós temos bairros com sérios problemas ainda de pobreza, e a pobreza não se esconde quando está em casa, porque é visível, e temos que continuar a fazer este trabalho muito forte para podermos atingir os objetivos que pretendemos, que é eliminar a pobreza extrema. Projeto e obras de grande importância, mas os responsáveis da Câmara da Praia entendem que deviam ser executadas pela autarquia, considerando que o Governo está a fazer concorrência aos municípios. O Primeiro-Ministro tem leitura diferente, com Luís Correia Silva a dar explicações sobre a natureza do projeto. Primeiro que não é verdade que o Governo esteja a sufocar, pelo contrário, há uma diferença substancial em termos de atitude, mas em termos de disponibilização de recursos e de participação em parceria com os municípios desde 2016. Segundo, este tipo de intervenção específica é um programa contratualizado através de empréstimo concessional com o Banco Mundial, que tem as suas regras, portanto o dono da obra e a entidade contratante é o Estado, através do Governo, e executado através do Governo. Se quisermos comparar, o programa Casa para Todos, que foi um programa há uns anos atrás, também é de intervenção em território municipal e foi contratualizado através do Governo e foi executado através do Governo, não através das câmaras municipais. Nós temos que ver aqui qual é o mecanismo, de facto, de financiamento para este tipo de intervenção. O facto de acontecer em território municipal não significa que tem que ser obras do município ou das câmaras municipais. É só isto e está devidamente explicado. A Câmara Municipal da Praia sabe perfeitamente que este aqui é um programa diferente. Primeiro-Ministro Luís Correia Silva visita casas reabilitadas em Safende e Calabaceira, obras realizadas no âmbito do projeto Regenerar, mas que merecem reparos dos responsáveis da Câmara da Praia, que consideram que o Governo está a fazer concorrência aos municípios na realização deste tipo de obras.
E a Ministra do Estado e Ministra da Coesão Territorial presidiu na manhã de hoje a reunião do Conselho de Coordenação Regional na Ilha do Maio. O encontro contou com a presença do Executivo Camaralho e também diversos representantes de instituições públicas e privadas sediadas no Porto Inglês. Para Janine Leles, esta iniciativa visa contribuir para facilitar o processo de desenvolvimento das ilhas com mais dificuldades ao mercado nacional, conforme José Carlos Varela. O Conselho de Coordenação Regional é um órgão que faz a coordenação da execução, seguimento e avaliação da Política Nacional da Coesão Territorial a nível da ilha, entre o Governo, os municípios e as organizações da sociedade civil, especialmente nos domínios de descentralização e das políticas de desenvolvimento local e regional. E a semelhança daquilo que vem acontecendo noutras paragens, o Encontro do Maio serviu, por um lado, para fazer a apresentação de alguns projetos considerados estruturantes para o processo de desenvolvimento de Jarmei e, ao mesmo tempo, criar espaços de debates para ajustes necessários com vista a melhorias. Foram apresentados aqui projetos interessantes, desde a visão do desenvolvimento apresentada pelo Presidente da Câmara, mas também o programa Maio 2025, que é um programa que está virado para o setor primário, e ainda o programa das aldeias rurais. Isto para perspectivarmos aquilo que está a acontecer na Ilha do Maio, que tem impacto naquilo que é o processo de desenvolvimento e naquilo que é a dinâmica económica da ilha. Para além disso, o próprio Ministério da Coesão teve a oportunidade de apresentar a proposta de lei sobre o regime de correção das assimetrias regionais para as ilhas do mercado diminuto, com foco para as ilhas do Maio, de São Nicolau e da Brava. Na verdade, uma iniciativa legislativa que traz um conjunto de incentivos, seja para a fixação de quadros, que representam um problema para muitos dos municípios que têm menor convergência, e também trazer aqui um conjunto de incentivos para a fixação de quadros, mas também para garantir mais mobilidade e para ajudar aquilo que seria a unificação do mercado, não é? E para o edil Miguel de Silva Rosa, a Ilha do Maio tem recebido eventos das mais diversas ordens que, no fundo, acabam por dar à ilha cada vez mais visibilidade. Antes de mais, é dizer que o que aconteceu hoje é um sinal claro do papel, primeiro, do Ministério da Coesão Territorial, que é envolver todos os atores a nível das decisões políticas nacionais, neste caso local, evitando deste modo intervenções, ações avulsas, atomizadas, desgarradas, descoordenadas e muitas vezes competitivas. É fundamental que nós tenhamos, os decisores políticos tenhamos, portanto, essa noção, mas também que a sociedade civil possa participar, dar a sua contribuição desde do momento da concepção ou da idealização até a fase de intervenção e das ações. Também dizer que realmente o que está a acontecer neste momento é algo muito importante em relação à Ilha do Maio. Já há 3-4 semanas que temos tido vários eventos, também que são eventos sempre, esses momentos são eventos da promoção da ilha, de dar mais visibilidade à ilha. O Conselho de Coordenação Regional teve como palco o Salão Nobre Isaac Pinheiro, na cidade do Porto Inglês. E o Governo e a cooperação chinesa retomam, no âmbito da cooperação Sul-Sul da FAO, o projeto de reforço do setor agropecuário a nível nacional, mas que, no caso da cultura de algas marinhas, vai começar aqui em Santiago, e no caso da luta contra a praga dos bilpés, vai incidir inicialmente em Santo Antão. O projeto, que antes de ser interrompido pela pandemia da Covid-19 foi orçado em cerca de 170 mil contos, vai agora mobilizar à volta de 200 mil contos e pode prolongar-se por mais 2 anos, abrangendo também a pecuária e a horticultura. O Cândamo Amorim Fortes esteve presente na assinatura na retoma deste programa e traz-nos aqui os pormenores. Com a participação de meia dezena de especialistas chineses, cientistas e estudantes cabo-verdianos poderão vir a ter acesso a um conjunto de conhecimentos nos domínios da horticultura, proteção de plantas, pecuária e produção de algas marinhas. A garantia é do Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, que começa por explicar os motivos para o reajuste financeiro e temporal do projeto, que vai agora mobilizar à volta de 200 mil contos. Um projeto que se atrasou bastante por causa da Covid-19, 2 anos de atraso, definitivamente, e por causa disso também teve que se sujeitar a um ajuste de recursos, portanto de cerca de 1,6 passou para 1,8 milhão de euros,
Trata-se de um projeto que toca algumas áreas: a horticultura, a proteção vegetal, práticas de produção hortícola e também, por que não falar de variedades, melhoria de variedades, a pecuária, a pequena pecuária familiar, práticas e técnicas de manejo da pecuária e também a produção de algas marinhas para o consumo. Portanto, estamos a iniciar um processo que poderá depois ser objeto também de não só prolongamento por mais 2 anos. Trata-se de um projeto a nível nacional, mas que em alguns casos deverá concentrar-se mais nas ilhas de Santiago e de Santo Antão, admite Gilberto Silva, que detalha alguns números ligados ao público-alvo que vai abarcar. Estamos com isto a querer focar no reforço da capacidade dos produtores. Estamos a falar de cerca de 4.500, 5.000 agricultores e criadores de gado no seu todo, mas também especialistas e estudantes da área da agricultura e pecuária. Trata-se de um projeto que atingiu todo o nacional, todavia há alguns aspectos específicos que nós gostaríamos de desenvolver mais numa ilha. Por exemplo, é o caso do combate aos milpés, por razões óbvias. Quando estou a falar de milpés, refiro-me essencialmente à técnica do seu combate, e também vamos iniciar a temática das algas aqui em Santiago. Estou a falar aqui de toda a aprendizagem, dos estudos das condições ecológicas para o efeito, uma espécie de salto qualitativo em termos de produção hortícola, pecuária, e por esta via vamos aumentar não só a disponibilidade, mas também o acesso financeiro aos alimentos. Recorde-se que Cabo Verde solicitou assistência técnica à China no âmbito do Programa de Cooperação Sul-Sul FAO-China, visando o apoio a sistemas de produção agrícola para aumentar a segurança alimentar e nutricional em Cabo Verde. Hoje, o Ministro do Ambiente e da Agricultura reuniu-se com uma delegação de especialistas chineses e a representante residente da FAO para discutir os termos da implementação do projeto de reforço do setor agropecuário a nível nacional e que foi retomado após 2 anos de pandemia. E o Sindicato Democrático dos Professores, Sindeprof, entregou hoje no Ministério da Educação e também na Direção-Geral do Trabalho um pré-aviso de greve por tempo indeterminado. Na sua página no Facebook, o sindicato escreve que, na sequência do fracasso das negociações com a tutela, visando a resolução pacífica das reivindicações dos professores em ativo e também dos aposentados, que vão desde as pendências à equiparação salarial com as demais classes privativas, o Sindicato Democrático dos Professores entregou esta segunda-feira no Ministério da Educação e na Direção-Geral do Trabalho um pré-aviso de greve por tempo indeterminado, abrangendo todas as categorias profissionais de todos os estabelecimentos de ensino, dos serviços centrais e também das delegações dos diferentes conselhos do país. Para iniciar a greve, o sindicato escreve que tem um prazo de 5 dias, a contar a partir da entrega do referido pré-aviso. A Rádio de Cabo Verde tentou ouvir as partes esta tarde, sem sucesso. Certamente que é um assunto que vai então suscitar alguma reação. Em São Vicente, o SIACSA anuncia greve dos bombeiros municipais a partir do dia 29 de dezembro próximo até o dia 3 de janeiro, conforme avançou esta tarde a Rádio de Cabo Verde, o coordenador deste sindicato em São Vicente. Eidi Ganeto fala ainda de uma manifestação dos bombeiros prevista para as 9 horas do dia 28 de dezembro, reivindicando mais efetivos durante 2024, para além de promoções. O Albertino Brito falou com o sindicalista e traz-nos os detalhes. O coordenador do SIACSA em São Vicente avançou que há um ano que foi assinado um memorando de entendimento entre aquele sindicato e a Câmara Municipal. Eidi Ganeto afirma que há um ano foram discutidos 3 pontos com a edilidade de São Vicente e acabaram por ficar com 2 assuntos em negociação e até agora não foram resolvidos. Era que promoção e contratação de mais efetivos durante o ano de 2023. Não cheguei a entendimento na Câmara, na altura, acerca de pagamento que esfola, mas não é que isto cumprir em pessoal de receber que esfola. Mas já passando quase um ano, ali nós chegamos no fim do ano, que os 2 pontos que ficaram naquele memorando de entendimento, até agora ainda a Câmara que cumpriu. Então nunca tive nenhuma movimentação de parte da Câmara, já não fazer, últimos meses, não fazer alguns encontros com a vereador de proteção civil, cada gente não resposta concreta. Então reunido com a bombeiros já até uma semana atrás, eles acabaram para decidir que não marcar um novo pré-aviso de greve
de 29 desse mês até dia 3 de janeiro. A Edi Ganeto garante que participarão nesta greve bombeiros efetivos e voluntários da Câmara Municipal de São Vicente. Bombeiros voluntários que acabaram para associar nos sindicatos, não é também que isto reivindicar a direito a pagamentos de folga, esta trabalhar não tem 6 bombeiros voluntários na corporação e Grinci também não tem 8 bombeiros efetivos. Cada dia não precisa de o trono não tinha 11 bombeiros efetivos, a zona de não está coi. Não tinha cerca de 10 voluntários, a zona não está 6. Não é que o estatuto quer dizer que bombeiros de Ilhas de São Vicente, Sal e Cidade da Praia devem ter 30 elementos na corporação e bota cerca de menos de 14. Então, e também bombeiros voluntários, isto trabalha mora em regime no mesmo horário de pessoal de efetivos, isto também trabalha sem folga, as que pagam subsídio de risco, as que pagam subsídio de turno e também agora de entrada do novo comando a cortar direito a férias, uma violação desse estatuto. Então, também bombeiros voluntários também tenta aderir a nós greve de começar dia 29, mas não dá ponta para saída que é uma manifestação dia 28 pela 9 horas a partir do quartel de bombeiros. Bombeiros municipais de São Vicente anunciou uma greve a partir do dia 29 de dezembro do corrente ano e até 3 de janeiro de 2024, conforme avançou esta tarde o coordenador do SIACSA em São Vicente, Edi Ganeto. E o problema de energia elétrica que tem afetado nos últimos anos a aldeia de Montrigo, no interior de Porto Novo, Santo Antão, está equacionado no quadro do projeto integrado para esta localidade, de acordo com a Infopress. O vereador da Câmara Municipal de Porto Novo, que responde pela área de energia elétrica, Irlando Ramos, avançou à Infopress que, no âmbito do projeto integrado do Monte Trigo, financiado pelo Governo, vai ser priorizada a questão da energia elétrica. Os moradores da aldeia pescatória de Monte Trigo têm estado a alertar por o abandono desta localidade, apontando as dificuldades no fornecimento de energia elétrica como sendo a maior preocupação da comunidade. Augusto Fortes, porta-voz dos habitantes, disse recentemente à Infopress que há alguns anos que se espera pelos investimentos prometidos pela Câmara Municipal e também pelo Governo no quadro do projeto integrado, quais sejam o reforço da central elétrica, a desalinização da água do mar para consumo e também do saneamento básico. Conforme os moradores, a central fotovoltaica instalada em 2012 em Montrigo tem estado a funcionar nos últimos anos com grandes dificuldades, não estando a conseguir atender à demanda desta localidade com quase 400 habitantes. Irlando Ramos explica que, devido ao aumento do consumo por parte da população e também ao surgimento de atividades geradoras de rendimento, a central com potência instalada de 40 kW não consegue atender à demanda. E assegurou, porém, que os investimentos estão programados para resolver o problema que passa pelo reforço da potência instalada na central elétrica. Em 2020, o Governo anunciou o projeto integrado do Monte Trigo, que consistia na melhoria da luz elétrica, na instalação da unidade de desalinização da água do mar, com capacidade para 25 metros cúbicos por dia, e também na melhoria do saneamento, o que ainda não aconteceu. O indivíduo de 38 anos de Chambon, município de Tarrafal de Santiago, encontra-se desaparecido há 11 dias. Chama-se Luís António Gomes Mendes. Ele residia em França e se encontrava de férias. Os familiares estão preocupados, procuraram a comunicação social para solicitar apoio no sentido de encontrar paradeiro do indivíduo desaparecido, conforme o Domingos Sanches. Luís António Gomes Mendes residia na França, conforme informações, e está em Cabo Verde para o gozo dos dias de férias. Os familiares do homem iniciam as buscas que até agora não propiciaram nenhum resultado. Aqui vamos falar uma quinta-feira ainda, hoje ainda ninguém nunca tem nenhuma informação. Um mês que vinha, eu falei à praia, me estava metendo 3 dias para a praia, né? E vai buscar mas de que ele perde seca, que ele que ele cataríamos para não copiar cinta, eles a vila, a menina belinca sabia onde que era para mim que estava ali. E telemóvel? Se telemóvel bem colflado, meus futebol. Você sem telemóvel? Essa é que tem nada com. A mãe, Idalina Gomes, diz-se preocupada e pede apoios para encontrar o jovem desaparecido. Já não há polícia. A meus exames imagina que tinha a polícia. A polícia Mas basta saber minha filha, mas tem 11 dias, mas tinha acabado de manter não virar, eu falei não, mas não virar, me pesou, por exemplo, se ali somar, mas que tem, mas que a polícia deu um peso busca, me pesou isso ali somar, bem busca, o pesou isso está lá, aquele para para buscar, mas pensei buscar, mas aquele mês, pronto. Um mês que costuma fazer aquilo, não é?
Não, aqui é posse álcool na boca, mas perde que costuma perder. Não, perde, ele é alguém próprio que ele cata, a mim próprio então fala, mas que está comida. Para morrer alguém 11 dias, ele está come, ele está bebe, ele também se lava, ele também se troca, ele tende a capaz de aquela maneira, ele já me como mãe que está pensando, mas está com vida. Ele é bem férrea, né? Ele é bem férrea, ele é bem pior. Que dia que estava? Não, aquele nunca sabíamos para mim estava lá, ele comprar viagem bem a mim, a mim depois que não ouvi bem. Uma situação que também inquieta Arcelinda Mendes Fernandes, tia do rapaz desaparecido. Quinta-feira ainda olhar, não pergunta quando alguém estará no conta, mas quinta-feira. O eu não pergunta, eu não põe na rede social, já não eu não ia na praia, não ia na Somar, Santiago, tudo eu não ia mais. E amigos, vizinhos, família, não se pergunta? Já não pergunta. Ninguém quer saber nada. Familiares de Luís Antônio Gomes Mendes pedem apoio da esquadra da polícia do Tarrafal para encontrar o paradeiro do jovem. Informam que quem tiver informações que possam ajudar a polícia a encontrar o homem desaparecido, que ligue para o telefone 5200-262 ou então ligar para a Corporação Policial do Tarrafal. Caso então tenha alguma informação do paradeiro de Luís Antônio Gomes Mendes de Tarrafal, imigrante em França que estava aqui em férias e encontra-se desaparecido há cerca de 11 dias, que entre em contato então com a polícia para poder então tranquilizar a sua família que está à sua procura. Tenho entre mãos um aviso da Capitania dos Portos de Barlavento. O Instituto Marítimo Portuário, através da Capitania dos Portos de Barlavento, dispõe que, atendendo às condições de tempo no arquipélago durante as próximas 72 horas, tendência para intensificação do vento 5, 6 vezes por vez 7, com rajadas de agravamento significativo do estado do mar, e visibilidade temporariamente má, menor do que 2 milhas náuticas, por vezes moderada, mas menor do que 5 milhas náuticas, devido à bruba seca. A Autoridade Marítima comunica a todos os armadores, proprietários e patrões e pescadores em geral que, por razões de segurança, encontra-se interdita a saída por o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições de tempo. Portanto, você que é armador, é pescador, tem algum bote, saiba então que a Autoridade Marítima interdita a saída de pequenas embarcações de boca aberta nas próximas 72 horas, tendo em conta as condições do tempo, particularmente devido à bruba seca que limita e muito a visibilidade. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, 9 horas mais 22 minutos e meio. Abrimos a nossa página internacional com a informação de que o Quênia e a União Europeia assinaram hoje um acordo comercial classificado como histórico pelo presidente queniano William Ruto, sendo este o primeiro grande acordo firmado desde 2016 entre o Bloco Europeu e um país africano. O acordo de livre comércio, negociado durante muito tempo e concluído no passado mês de junho, garante aos produtores quenianos livre acesso sem taxas e cotas ao mercado europeu e reduções tarifárias para os produtos europeus destinados ao país da África Oriental. De acordo com a agência de notícias France Press, a União Europeia pretende estreitar laços económicos com o continente africano, especialmente diante da forte presença chinesa. Os parlamentos do Quênia e o europeu devem agora ratificar o acordo, descrito na passada semana pelo Conselho Europeu como a parceria económica mais ambiciosa concluída com um país em desenvolvimento. O pacto inclui também compromissos com o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental e os direitos laborais, afirmou o Conselho Europeu num comunicado. Para o Quênia, a União Europeia representa mais de 20% das suas exportações, segundo os dados oficiais, principalmente produtos agrícolas como frutas e legumes, assim como chá e também café. O comércio total entre os dois mercados atingiu 3,3 mil milhões de euros em 2022, um aumento de 27% desde 2018, segundo os dados da União Europeia. A União Europeia que adotou hoje o 12º pacote de sanções contra a Rússia desde que o país invadiu a Ucrânia em larga escala em fevereiro de 2022. Desta vez foi incluída a proibição de importação de diamantes russos. A partir do dia 1º de janeiro do próximo ano, os 27 Estados-membros da União Europeia deixarão de poder comprar diamantes naturais e sintéticos, bem como joias com diamantes provenientes diretamente da Rússia, a menos que se destinem a fins industriais. A partir do dia 1º de março, também do próximo ano, a proibição de importação vai começar a abranger diamantes e joias de origem russa que tenham sido lapidados e polidos noutros países, mas tal acontecerá gradualmente até o dia 1º de
de setembro, a altura em que deverá estar em vigor um sistema de rastreio a nível internacional. A proibição dos diamantes russos faz parte de um esforço do G7 para privar a Rússia desta importante fonte de receitas. O ex-presidente norte-americano e candidato presidencial republicano Donald Trump disse ontem que planeja a maior deportação da história americana se reeleito em 2024. Falando num comício no Nevada, Donald Trump também chamou o atual presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, de indivíduo de baixo QI e o pior, mais incompetente e mais corrupto presidente da história do país. Um dia antes, no passado sábado, o ex-presidente disse que os imigrantes sem documentação estavam envenenando o sangue do seu país, repetindo linguagem que anteriormente atraiu críticas como xenófoba, ecoando a retórica nazista. Donald Trump fez os comentários durante um evento de campanha, durante o qual criticou o número recorde de migrantes que tentam cruzar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos da América. E hoje o Conselho da República esteve reunido, o Presidente da República e os conselheiros, para além de outros integrantes, e alguns temas foram analisados, nomeadamente as guerras geoestratégicas e os conflitos armados em África e também noutras paragens do mundo e os seus reflexos aqui em Cabo Verde. E há também um outro ponto que foi analisado, a comemoração das datas nacionais e de eventos marcantes da República. A Presidência da República emitiu há instantes um comunicado. Pode-se ler num comunicado que o aturado debate do primeiro ponto permitiu uma análise de várias guerras geoestratégicas que têm dominado a vida internacional e os vários conflitos armados em África merecem igualmente a atenção do Conselho, desde os que se verificam na região oeste africana, com as sublevações militares ditas de terceira geração, até situações relativamente mais distantes como a do Sudão, da República Centro-Africana, da República Democrática do Congo e também da Somália. Ainda diz o comunicado que, no atinente aos efeitos em Cabo Verde, vários cenários foram apreciados, todos colocando ênfase na defesa dos interesses nacionais e na salvaguarda da situação das nossas comunidades imigradas. Vincou-se, segundo a nota, a necessidade de se estar preparado e de estudar e projetar as linhas de evolução. A nota diz ainda que, relativamente às tomadas de posição na arena internacional, o Conselho da República vincou a necessidade de articulação enquanto um processo de construção de entendimentos entre os órgãos de soberania, em ordem a que Cabo Verde fale sempre a uma só voz. O debate no segundo ponto da agenda permitiu ressaltar a coerência com que, desde sempre, o Estado cabo-verdiano tem lidado com as datas fundantes da República, existindo já não apenas uma sólida base legal, como também um costume já consolidado quanto a determinados rituais e celebrações do Estado. O Conselho da República exprimiu-se quanto à necessidade de celebrar com dignamente o centenário de Amílcar Cabral, enquanto figura da nação, acima de quaisquer clivagens, da mesma forma que reconheceu a necessidade da instalação o mais cedo possível de um mecanismo organizacional que permita preparar da melhor forma as comemorações dos 50 anos de independência nacional em 2025. Na mesma linha foi sublinhada a importância de celebrar o cinquentenário da libertação dos presos políticos do Tarrafal, no dia 1º de maio do próximo ano, e neste Conselho participam nos trabalhos de hoje todos os membros do Conselho da República, bem como os convidados, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional e também os embaixadores José Luís Boteiro, para além de Jorge Tolentino. Já se passaram 28 minutos das 19 horas, é o fim de linha neste jornal, não sem antes informar o amigo ouvinte, caso estejas perto de alguém que vem do fogo a bordo do Crioula, que a embarcação já deve estar muito perto aqui da Concha, no Porto da Praia, portanto, o Crioula deve estar mesmo prestes a ir para o molho de atracação dentro de 10, 15 minutos, e tanto o Crioula deverá estar atracado no Porto do Cais da Praia. O Dona Tututa navega neste momento entre São Nicolau e vai em direção à Palmeira, na Ilha do Sal. Ainda não alcançou a metade da travessia e deve, ao que tudo indica, chegar à Palmeira por volta das 22 horas mais 30 minutos. O Praia da Guarda, que é outro ferry que também está a percorrer as ilhas, neste momento encontra-se na Ilha do Maio, no Porto Inglês. Pela via aérea, temos neste momento a aproximar do arquipélago o voo da TACV, que vem de Lisboa, e este aparelho que faz a ligação entre a capital portuguesa e o aeroporto da Praia deve aterrar no aeroporto da Praia quando forem 20 horas mais quantos minutos. Deixe-me ver aqui. O aparelho da TACV deve aterrar aqui na Praia quando forem 8 horas mais 56 minutos, ou se preferir,
Às 21 horas menos 4 minutos, o aparelho da TACV deve aterrar no aeroporto da Praia. De resto, nenhuma outra informação relevante. Do Sal partiu há instantes um voo da Smartwings, partiu dos Espargos, vai em direção à República Tcheca, Praga. Há outras aeronaves, mas são aeronaves internacionais que estão a sobrevoar os céus de Cabo Verde. Ficamos por aqui. Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.